Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu vou ler mais uma vez esse versículo para ficar na nossa alma. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Itatiba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. O texto que eu li é simples. Aliás, o livro dos Salmos é simples. Todas as vezes que estamos em angústia, apelamos para o livro dos Salmos. E não há livro tão belo quanto o livro dos Salmos. O livro dos Salmos não pode ser chamado sequer de livro, na verdade, né? Porque um livro seria um conto, e um conto ele tem etapas, capítulos. E o livro dos Salmos não tem capítulos. Os Salmos são cânticos, são poemas, são desabafos. Ele começa no primeiro versículo e termina no último versículo do mesmo número. Por isso que nós não dizemos salmo, capítulo, porque não há capítulos em Salmos, existem números. O maior de todos os salmistas da Bíblia é Davi, e é ele quem escreveu para nós o Salmo 139. E é ele que vai nos fazer viajar no tempo, e se der para entrarmos dentro do coração de Deus, tentando entender a sua filosofia, porque Davi não era apenas um religioso, era um filósofo. O que é um filósofo, pastor? A palavra filosofia, ela vem do latim, é uma união de duas palavras, philos e sofia. A palavra philos seria amigo, irmão, e a palavra sofia seria sabedoria, inteligência. Então, quando você ouve falar que há um filósofo, você está ouvindo falar que há alguém que é amigo da sabedoria, dos pensamentos, da inteligência. Os filósofos são aqueles homens e mulheres que de vez em quando param para pensar na vida. E eu não sei até que ponto isso é bom. Eu li e vasculhei a vida de pelo menos uns 200 filósofos ao redor do mundo, de todos os tempos, principalmente os alemães e os russos. E eu descobri que todos eles terminaram em depressão profunda. Todos os filósofos de todos os tempos tiveram uma vida curta. E fazendo uma autoanálise, eu entendi o motivo. Eles não viviam o dia presente, eles viviam o amanhã. Eles antecipavam o próximo mês, os anos a fio. E todo ser humano sabe que quando paramos para pensar na vida, a vida é em si uma grande angústia. Eu sei que muitos podem não concordar comigo, mas viver nesse mundo é angustiante, porque você vive num mundo injusto, num mundo ingrato. Foi Jó quem tentou discutir com Deus sobre a existência,
E Deus teve que levar ele para uma filosofia divina. Quando Deus perguntou para ele: Jó, por que você reclama tanto? Onde você estava quando eu paria o mundo? Quando eu estava criando o mundo, você acha que eu também não tive crises? Era Deus dizendo assim: eu já sabia como seria o futuro, e mesmo assim eu apostei no futuro. Viver não é fácil. Viver é uma aventura. Só consegue viver nessa vida homens e mulheres determinados. Eu não disse fortes, eu disse determinados. Porque nesta vida nem sempre ganham os fortes, mas sempre ganham aqueles que têm vontade. É o que Deus nessa noite procura entre nós. Deus não procura a sua força, Deus procura a sua vontade. Se Ele encontrar entre nós meia dúzia de homens e mulheres que tenham vontade de virar Itatiba de cabeça para baixo, o diabo vai ter que se mudar dessa cidade, porque basta a nossa vontade. Davi, esse grande herói da Bíblia, esse grande personagem que deixou para nós dezenas de salmos, ele deixou para nós o Salmo 139. E esse salmo, querido Adilson, ele mexe com o meu imaginário, porque sempre que temos a visão de um herói, esse herói para nós não envelhece. Eu estava há poucos dias atrás pregando na Inglaterra, e enquanto eu estava no camarim da igreja, colocaram um programa de TV e eu assistia uma cruzada do eterno pastor Jimmy Swaggart. E era uma cruzada linda no Brasil. E eu parei para ver aquela cruzada porque eu era garoto e eu estava lá pessoalmente. Eu até tentei me procurar no meio da multidão, mas eu era menor do que eu sou hoje, era impossível achar. Mas eu parei para ouvir o meu herói, o herói que eu cresci ouvindo pregar, que eu colocava a minha mão na televisão quando ele orava. A voz dele me encantava. O primeiro versículo em inglês eu aprendi decorando, ouvindo ele falar, quando ele recitava com aquela voz poderosa, dizendo: Happy is the nation whose God is the Lord. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando estava terminando a cruzada, e eu rememorando os idos de 1900 de bolinha, terminou a cruzada e entrou um cidadão, de rosto cansado, silhueta cansada, sem cabelos, óculos, os olhos desgastados, um óculos fundo de garrafa nos olhos, com a voz pesada, gordinho. E eu falei: quem é esse homem? Um apresentador de um programa. E daqui a pouco vem o nome dele embaixo: Jimmy Swaggart. E eu tomei um susto, porque na minha mente o meu herói nunca envelheceria. Eu estou citando isso porque todas as vezes que falamos de Davi, só lembramos dele em uma fase da vida. Lembramos do menino matando um gigante. Lembramos do pequeno menino, do menino de pequena estatura. Lembramos dele atacando um gigante e vencendo. Mas a vida de Davi não se limita a um fato. O tempo para Davi não parou. O relógio do tempo não deu trégua. O Davi que venceu o gigante não é o mesmo Davi que escreve o Salmo 139. Porque o Davi que escreve o Salmo 139 é um senhor antigo. Já é um homem de muitas e muitas décadas de existência. É um homem que estava talvez passeando pela sacada do seu quarto, e andar por aquela sacada não trazia muitas boas lembranças a ele, não nesta época, porque foi naquela sacada que um dia ele olhou e viu a mulher mais bela de Israel e por ela se entregou, Batseba, ou Batseba, como quiser. Ele estava observando a vida, deve ter ido para o banheiro, e depois de olhar no espelho, o que ele viu mexeu com a estrutura dele. Ele não viu mais o menino que rodava uma funda. Ele não viu mais o menino de cabelos alourados e encaracolados. O que ele viu no espelho era o resquício de uma vida. Ele viu um homem de cabelos brancos, e não só cabelos brancos, brancos enraleados. Ele viu que as cãs brancas dele já deixavam aparecer o couro cabeludo. Ele não viu mais aquilo que um dos seus biógrafos chama de olhos brilhantes. Davi é o único homem da Bíblia que um dos seus biógrafos diz: ele tinha olhos brilhantes. Os seus olhos agora estão pesados, cheios de catarata. Ele olha para o seu corpo outrora viril, másculo, ao ponto de possuir qualquer mulher linda de Israel. E ele se lembrou que a noite anterior o frio era tamanho que colocaram 2 virgens para dormir ao lado dele na cama, e ele não sentiu reação nenhuma das químicas, quer seja o feromônio do sexo masculino, ou qualquer outra coisa mais, subiu ou fez alterar a sua respiração, sequer a temperatura do seu corpo. Porque o Davi que escreve o Salmo 139 é um ancião. Ele olha para suas pernas e o que é que ele vê?
veias saltadas. Ele olha para o seu corpo e enxerga flacidez. Deve ter dado um sorriso e viu que os seus dentes estavam amarelados e tortos. Deve ter percebido que para ouvir as coisas já tinha dificuldade, porque os seus ouvidos não eram mais os ouvidos do pastor que estava lá no meio do deserto, quando escreveu sobre a corça que anseia pelas águas. E se Deus me der lembrança, daqui a pouco eu explico por que ele escreveu isso. Olha que coisa. Ele escreve agora o Salmo 139 em Ré menor. Ele escreve depressivo. Ele começa a dizer assim: ó Deus, a minha vida se resume ao Senhor nunca me perder de vista. A minha vida se resume em eu ter nascido para fazer a sua vontade. A minha vida se resume em eu ter nascido nessa terra não por vontade do meu pai nem da minha mãe, mas por vontade divina. Depois de perambular pelos poemas, depois ele dizer: eu nunca consegui me esconder de ti. Se eu colocasse a minha cama no alto da montanha, o Senhor lá estava. Se eu descesse ao mais profundo dos abismos, lá o Senhor também estaria. Para onde me fugiria eu da sua presença, Senhor? Depois que a depressão passa, Davi, como um filósofo, escreve um versículo que esse que ajudou a fazer esse ano os nossos 500 anos de protestantismo, um deles, como João Calvino, aplaudiria Davi. Porque talvez Calvino tenha embasado toda a teoria dele no Salmo 139, verso 16. Porque o calvinismo é aquela doutrina que diz que o homem é predestinado à salvação. Talvez o embasamento de Calvino esteja no Salmo 139 e verso 16. Porque aqui Davi está dizendo assim, respire fundo para ouvir. Olha o que Davi diz: todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes dos dias existirem. Vou falar de novo. Todos os meus dias, passados, presentes e futuro, todos os meus dias estavam escritos aí no céu. Eu sou só um personagem. E o Senhor é terrível, Deus. Eu imagino o diálogo e Deus dizendo assim: por que, Davi? Porque houve dias na minha vida que eu desejei a morte, porque a minha alma foi jogada no inferno. Houve dias em que eu queria viver 1000 vezes essa vida, como o dia que eu matei o gigante. Houve dias em que eu achei que o céu era por aqui, quando eu trouxe a arca da aliança de volta. Houve dias em que eu vi o Senhor me livrar da mão dos filhos de Anak, Talmai, Cesai e Aimã. E eu escrevi aquele Salmo 18 muito lindo assim, que está escrito assim: Senhor, o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento. Houve dias, Senhor, em que a minha vida estava em uma roda gigante e eu estava em cima, e aí em cima eu não queria que a vida terminasse. Houve dias em que a roda travou aqui embaixo e eu implorei pela morte. E hoje, no alto dos meus tantos anos, eu entendo que tudo na vida já estava predeterminado. Ou seja, entendo agora porque o Senhor não respondeu minhas súplicas quando eu gritava. Entendo agora porque o Senhor fica em silêncio muitas vezes. Porque o Senhor não é como eu que me desespero, porque eu só conheço agora. O Senhor já conhece lá na frente. No Salmo 139 tem uma resposta para você. Pergunte qual. Só falo se todo mundo perguntar. Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Não, vou falar melhor. Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Deus às vezes não interfere na minha vida nem na sua. Não é porque Ele seja um ser ruim, não é isso. Muitas vezes você deve ter, como eu, ficado triste com Deus quando lemos no alto da cruz Jesus olhando para o céu, e por um momento o lado divino dele faz ele enxergar além das nuvens. E o lado divino dele chamava-se Cristo. E o Cristo que está pregado na cruz olhou para o céu e não viu nuvem, não viu planetas. Ele viu o terceiro céu aberto e viu Deus Pai olhando pela janela da eternidade para ele. E no momento em que o Cristo vai dar um sorriso, Deus Pai fecha a janela.
E aí Deus Filho é obrigado a fazer uma oração, que para não ferir os ouvidos dos que estavam com ele, ele resolve orar num idioma que já não existia mais, que é o aramaico. E ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não é um homem orando, é o único Filho de Deus, é o unigênito Filho de Deus. É ele dizendo: por que o Senhor me abandonou aqui? Quem nunca viu injustiça neste ato divino? Eu vi injustiça e chorei muito até o dia que eu entendi. Era Deus dizendo: eu não desci para tirar meu filho, porque eu já conhecia o amanhã. Ouvir o choro dele na cruz foi delirante. Ouvir os gritos e a agonia dele era quase que uma morte para mim. Mas o que me consolava é Deus dizendo, foi saber o resultado daquela morte. É como se Deus dissesse assim: eu não tirei ele da cruz, porque senão não teria o culto em Itatiba hoje. Eu não arranquei o meu filho da cruz, porque se ele saísse da cruz, nenhum de vós estariam aqui hoje salvo. Poderiam agarrar o diabo pelo chifre e mandar o diabo para o limbo do inferno. O que eu quero dizer com tudo isso, que é para você nesta noite, pelo menos esta noite, descansar em paz. Eu venho nesta noite contra alguns demônios que atormentam o ser humano na existência. Um deles chama-se desespero. O desespero não é um sentimento, o desespero é um demônio. É um demônio que se aproveita da sua angústia, da sua fraqueza, do seu abandono, da traição, e senta do seu lado e cochicha no seu ouvido dizendo: desiste, abandona, vai embora, pede a morte, se mata. Tenha coragem de dar um rumo na sua vida. Abandona essa igreja, abandona a esposa, o esposo. Vai lá, mate aquele, mate aquela, se vingue. Esse é o demônio do desespero. E nesta noite a minha intenção é deixar o desespero desesperado. Não, você não entendeu. Eu quero que o desespero nessa noite procure um psicólogo, porque é isso que vai acontecer quando este culto terminar. Porque quando você veio para cá, demônios vieram com você. Mas eu não sei se você ouviu a minha oração. Eu pedi para eles se afastarem por 5 quilômetros. Então, como os demônios não têm celular, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Na mente deles, esse culto vai terminar igual o último, o anterior que você participou. Você entrou, deu gritos de glória a Deus, ficou feliz, mas saiu. E antes de chegar em casa, a vida real brotou diante de você. E você sofreu, teve angústias e dormiu chorando. O diabo está esperando isso. Mas essa noite, quando você sair daqui e ele olhar para você, ele vai ver você com um sorriso de orelha a orelha. Ele vai ver você dizendo assim: não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Vai ouvir você dizer assim: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, Davi, quando eu chegar no céu vou te dar um beijo. Quer perguntar por quê? Porque Davi me ensina uma coisa aqui que me põe para cima. Davi diz assim: quando eu era pequeno e informe. Quando ele era o quê? Uma coisa pequena eu sei o que é. O meu anel é pequeno, mas tem forma. O brinco que a senhora está usando é pequeno, mas tem forma. Davi está dizendo: quando eu era pequeno, mas não tinha forma nenhuma, o Senhor já me conhecia. Quer viajar comigo? Vem comigo. Respira fundo e procura, ou tente não se escandalizar com o que eu falo agora. Quer saber o que Davi está falando com Deus? Diz: o Senhor é terrível. O Senhor assistiu o dia em que eu fui plantado no ventre da minha mãe, né? O Senhor estava lá no quarto, não é? O Senhor estava lá no milharal. O Senhor estava lá, com os olhos olhando. E o Senhor olhou para a intimidade do meu pai e da minha mãe. Eu não sei se foi de dia, de noite, de tarde, de madrugada, mas o Senhor viu quando meu pai plantou a semente da vida dentro do ventre da minha mãe. Porque ali dentro eu era pequeno,
e sem forma nenhuma. E eu imagino Davi dando uma gargalhada. Pergunte por quê. Era Davi dizendo assim: o Senhor já me fez nascer campeão, né? Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Eu fiz uma análise e eu fiquei apavorado. Quando um homem planta no ventre de uma mulher a semente da vida, ele não planta uma, nem duas, nem 100. Ele planta milhões. Milhões de sementes que saem em uma maratona para atravessar a linha de chegada chamada útero e entrar dentro do útero da mulher. Só uma semente vai conseguir esse feito. Com raridade, 2 conseguem entrar. O normal é uma. Milhões saem, uma chega. Imagine você uma Olimpíada. Imagine você uma maratona de nadadores. Um campeonato de natação. Tem 10 arraias. Tem 10 homens aqui, ou 10 mulheres. Quando alguém dá um tiro, os 10 pulam dentro daquela piscina e saem nadando. Só ganha o que chega do outro lado e toca na raia de lá. Não é assim? Agora respire fundo e veja a cena que eu vou te dar. Imagine você em uma raia. Olhe para a esquerda. Tem milhões de outros nadadores. Olhe para a direita. Tem mais milhões de outros nadadores. São milhões, não dá para enxergar o fim. Agora vai desesperar mais ainda. Pergunte por quê. Olhe para frente. Você não enxerga onde você tem que chegar. Eu fiz um cálculo. Pelo tamanho que nós fomos plantados no útero da nossa mãe, da entrada do corpo da mulher até o útero, seria uma distância como da Praia de Santos até o Canal da Mancha, na Europa. Essa é a distância a ser percorrida. Pode buscar nos livros de ciência que você vai encontrar isso. Pelo seu tamanho, Marquinho, e pelo tamanho da distância que você tem que percorrer, é como se você tivesse que nadar da Praia de Santos até o Canal da Mancha na Europa. Detalhe, tem milhões de nadadores. Detalhe, só um vai chegar do outro lado. Isso ainda não te levantou? Agora vai te levantar. Quando Deus olhou, era Davi dizendo: quando o Senhor me viu lá no ventre da minha mãe, o Senhor não viu eu sozinho. Tinha outros, milhões de outros, milhares. Poderia ter nascido uma pessoa melhor do que você. Poderia ter nascido uma pessoa de um sexo diferente do seu. Poderia ter nascido uma pessoa mais inteligente do que você. Poderia ter nascido, por exemplo, o criador da cura do câncer. Poderia ter nascido o futuro presidente do Brasil. Poderia ter nascido alguém que fosse inventar algo mais forte do que a Apple. Poderia ter nascido alguém super. Por que é que Deus não deixou outros nascerem? Por que é que só você chegou do outro lado? Você nunca perguntou o que é que eu estou fazendo aqui? Não é isso uma pergunta filosófica? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Eu estou te respondendo a segunda pergunta: o que estou fazendo aqui? Você está aqui porque você é vontade divina. Não, pastor, eu não. Eu nasci de um aborto mal feito, pastor. Eu também. Bem-vindo ao time. Eu nasci com 8 buracos feitos na minha cabeça pela agulha de tricô da minha mãe, que tinha uma clínica de aborto clandestina. Por 3 vezes ela foi para o hospital sangrando. Na última vez o médico disse: dona Lúcia, não tenta matar esse menino, porque se ele morrer, morre a senhora junto agora. Eu também nasci de um aborto mal feito. Eu já tive crises como essa que você tem, por morar num lugar pobre, por ter que ter cortado cana na minha infância, por ter que ter plantado e colhido laranja, algodão e café. Quem assiste meu Facebook ou me acompanha pelo Facebook deve ter visto semana passada eu postar um bannerzinho dizendo que eu fui vendedor de esterco. Já ouviu falar disso? Eu era menino, ia no sítio do São Vitório buscar esterco em um saco. Pegava cocô de vaca, de cavalo, para ajudar minha mãe a colocar comida em casa. Eu teria todos os motivos do mundo para ser um homem lixo. Mas eu descobri que o desespero de Deus para que eu nascesse era tão grande, que havia uma missão para mim.
Que como meu pai não queria amar minha mãe, eu não sei o que aconteceu, minha mãe não quis casar, Deus disse, não, ele precisa nascer. Então, qual é o método mais fácil? É esse, vai ser gerado desse jeito mesmo. Não entendeu? Eu vou repetir. Você pode não ter sido o desejo da sua mãe, você pode não ter sido o desejo do seu pai, mas você é desejo de Deus. Deus sonhou com você nesse mundo. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de um método contraceptivo que fracassou. Você não é filho da tabelinha que não deu certo. Você é um desejo de Deus. E a sua vida só vai se levantar quando você tiver consciência disso. Porque eu aprendi nesses meus 45 anos de vida, querido presidente da Câmara Municipal, que se eu não acreditar na minha vida, na minha história, quem vai acreditar? Vou repetir. Se você não acreditar que há uma missão linda na sua vida, que você nasceu para algo muito grande, você vai passar a vida inteira andando pelas ruas de ombro baixo, olhando para o chão como um derrotado. Eu não estou pregando para derrotados, eu estou pregando para homens e mulheres que nasceram com uma missão. O que Deus tem na sua vida é só na sua vida. Eu vou repetir. O que Deus escreveu no capítulo da sua vida, ninguém pode apagar, ninguém pode arrancar. Então, em nome de Jesus, comece a agradecer por estar vivo e descubra qual é a sua missão nessa terra. Tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma. Já vi uma faixa aqui, campeão. Ei, você venceu milhões na maratona da vida. Você arrumou força onde não tinha para nadar de um continente ao outro, e deixou para trás um monte de gente que poderia ser melhor do que você. Pastor, como é que eu cheguei do outro lado se eu sou tão fraco? Boa pergunta. Vamos perguntar para Deus? Você que acha que não é nada, que não nasceu para nada, que não vai ser nada, você que não gosta daquilo que vê no espelho, que passa a noite toda chorando com pena de si mesmo, você que tem angústia porque mora numa casa que não tem forro, enquanto seus amigos moram nos palacetes de Atibaia ou de Itatiba, você que é uma pessoa simplória, que tem que varrer rua para sobreviver, e isso é digno, muito digno, mas tem amigos que andam nos seus jatos particulares, e você tenta comparar a vida de um com o outro. Deixa eu te dar um conselho: não sinta ciúmes nem inveja de ninguém. Quer seja rico ou pobre, todos vivem. Quer seja até num Fusquinha meia caindo aos pedaços, ou uma BMW de última geração, os carros levam ao mesmo lugar. Quer seja uma pessoa que tem um único cômodo para viver, ou quem mora no arranha-céu e tem 30 casas. Do que adianta ter 30 casas se você só pode estar em uma ao mesmo tempo? Não importa se você é negro ou branco, porque a vida hoje não é dada pela cor, mas é pela capacidade. Não importa se você é mulher ou se você é homem, desde que você tenha vontade. E vou te dizer uma coisa: você tem algo que a maioria das pessoas que estão cruzando essa avenida agora não tem. Eu nem falei o que era. Existem só 2 grupos de seres humanos nesse mundo. Não são 3, nem 4, nem 10. Só existem 2 grupos. O primeiro grupo são chamados de criaturas de Deus, e o segundo grupo são chamados de filhos de Deus. Quais grupos existem? Qual é o nome deles? Criaturas e filhos e criaturas e murcha a barriga, estufe o peito e se apresente para o seu irmão e diga: eu sou. E diga o que você é. Você não é criatura, você é filho. Eu estou pregando só para filhos. Como é que um filho de Deus pode entrar dentro da casa do pai e ficar me vendo o culto inteiro com esse braço cruzado, com essa boca travada?
com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Como é que você que é filho de Deus fica o culto inteiro em silêncio, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto? Você é filho. Você é filho. Quem aqui tem filhos? Imagine a cena, você está dentro de um barquinho, uma canoa, em alto mar, e você tem dentro do barquinho o seu filho e um cachorrinho lindo que você ama de paixão, que você leva no veterinário, que você manda para tomar banho. Mas de repente você sabe que se o seu filho ficar sozinho no barco, ele não vive, e o cachorrinho também não vive. Então é preciso estar um adulto ali para dar vida, mas pelo peso, um dos dois tem que ser jogado ao mar. O filho ou o cachorrinho que você ama. Quem você jogaria no mar? A criatura ou o filho? É difícil falar, né? É claro que nós não vamos deixar o filho morrer. Amamos a criatura, mas morremos pelo filho. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando Deus olha para essa cidade, Ele quer abençoar alguém. Você acha que Ele vai abençoar quem? As criaturas. As criaturas que hoje, partindo para o final de semana, vão para a zona do Baixo Meretrício, vão se drogar, vão fazer de tudo, ou para esse filho e essa filha, que vão passar a madrugada orando no alto de uma montanha. Não há nem o que reclamar. Eu não estou pregando para derrotados essa noite. Levante a mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do irmão, diga: vai doer um pouquinho. Olhe para mim, eu não estou pregando para derrotados, meu apóstolo, mas eu estou pregando para muitos filhos ignorantes. Filhos ignorantes, porque não sabem o que tem. É o texto da Bíblia de um pai que tinha 2 filhos e um foi embora e o outro ficou. Quando que foi embora, voltou, o pai fez festa, trocou a roupa, colocou um anel. O que ficou foi reclamar: porque o senhor deu tudo para esse que foi embora e para mim o senhor nunca deu nada? E o pai disse assim: porque você é um ignorante, porque você sempre esteve comigo, tudo aqui é seu. Você não fez churrasco porque não quis, você não fez festa porque não quis, tudo é seu. As criaturas só são criaturas porque nasceram uma só vez. O homem natural é uma criatura porque ele nasce uma só vez. E todas as vezes que nasce uma criatura, recebe a revelação. Toda vez que uma criatura nasce, ela herda características genéticas do pai e da mãe. Sim ou não? Cantinho de olho para a esquerda, para a direita. Essa criatura linda aí, tá vendo como ela é? Em forma de um botijãozinho de gás, de uma tábua de passar roupa, de um violão. Olha essa cor de pele, essa melanina acentuada. Tudo isso aí é herança genética do pai e da mãe. Todas as vezes que nós nascemos, herdamos do pai e da mãe características genéticas. A perninha torta da mãe, o cabelo ruim do pai, o olhinho vesgo da vovó. Isso é uma herança genética. Amém? Mas olha como Deus é sistemático. Quem quer se tornar filho tem que nascer de novo. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Faça essa pergunta assim para mim: pastor, por que o homem tem que nascer de novo? Não seria mais fácil Deus falar assim: vocês são meus filhos adotivos? O filho adotivo é tão filho quanto o outro. Aliás, o filho adotivo ainda recebe o nome mais lindo: filho do coração. Não seria mais fácil Deus nos adotar? Mas Ele não quis adotar. Ele disse: quer ser meu filho? Tem que nascer de novo. Pergunte por quê? Simples, porque a alegria de um pai quando o filho nasce é botar ele no colo e mostrar para todo mundo, dizer assim: é a cara do pai. Você entendeu? Deus quis que você nascesse de novo para você herdar características dele. Você tem características genéticas do céu.
Eu vou fazer uma coisa aqui agora, que é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. O homem natural, quando anda pela terra, anda assim, ó. Diga, que forma, pastor? Sozinho. O homem espiritual não, ele anda assim, quer ver? Por gentileza, fique do meu lado. Mão direita, coloque a sua mão em cima da minha, segure ela. Mão esquerda na minha cintura. Isso. Pé direito para frente. Vamos andar? Que é isso, pastor? Quem já leu na Bíblia? Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. O que você enxerga aí? Dedos, anéis, falanges, unha suja, encardida, encravada. Você acha que essa mão cura alguém? Olhe para o seu pé. O que você vê no seu pé? Joanete, frieira, ou encardida, encravada, chulé igual do Robson, que só Jesus na causa. É isso que você vê. A Bíblia diz que onde a planta do seu pé pisar, Deus te dá por herança. Olha para mim. Você acha que é esse pé aí que toma conta da terra? Não. É o seguinte: o crente que nasce de novo, ele não anda sozinho. Quando ele vai orar por um enfermo e ele vai estender a mão, vai uma outra mão em cima da dele. Quando ele vai colocar o pé numa terra, não é só o pé dele que pisa, o outro pé dele que pisa. Pastor, o senhor é louco? Não, está escrito aqui: vós sois templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. Eu estou tentando dizer e mostrar a todos quem é você. Quem se lembra quando o profeta Isaías vai falar do nascimento do Messias, quando ele diz assim: e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Todavia, a palavra correta não é Emanuel. A língua portuguesa, a nossa Bíblia do português, foi traduzido do inglês. E antes do inglês era em alemão. E antes do alemão era em latim. E antes do latim era em grego. E antes do grego era em hebraico e aramaico. Então olha quantas traduções para chegar na língua portuguesa. Em inglês não existe o nome Emanuel. Inclusive na nossa Bíblia aparece com 2 M's. No inglês são 3 palavras separadas por 2 hífens. É in, tracinho, men, tracinho, el. Immanuel. Se fosse Emanuel, seria Deus conosco. Mas Immanuel não é Deus conosco. In é dentro. Men é homem. Vem de humus, terra. E El é o sufixo do nome do grande Deus, o grande El Shaddai, o grande Elohim. Então, Immanuel não é Deus conosco. Tem um magrinho aqui? Um bem magrinho? Não, aqui não tem nenhum bem magrinho aqui. Tem um magrinho? Tem um magrinho aqui? Cadê? Quem? Vem cá, magrinho. Vem cá, você de gravata cor-de-rosa. Ah, não, isso. Mas tem que ser rápido. Se for com esse espírito de tartaruga, eu já repreendo. Corre aqui. Vem cá. Dê sua mão aqui para mim. Deus conosco é isso aqui, ó. Você vai para casa, Deus vai com você. Você para, Deus para. Você recua, Deus recua. Isso é Deus conosco. Mas a palavra não é Deus conosco. É Deus em nós. Então, não é mais assim. É mais ou menos assim. Não é Deus dentro, não é Deus do seu lado, é Deus dentro de você. Você não está sozinho nessa terra. Eu ordeno em nome de Jesus que os demônios de depressão profunda, de síndrome do pânico, de angústia, de complexo de inferioridade comecem a se afastar da sua vida agora. Que eles se mudem dessa cidade.
porque depois desta noite quem viver verá, para ver onde Deus vai colocar o seu nome, a sua casa, a sua história. E se alguém acredita no que eu estou falando, solta um grito para acordar a cidade toda. Davi está dizendo assim: eu me desesperei à toa, eu chorei à toa, eu tive crises à toa, porque tudo já estava pronto. O que eu quero dizer com isso? Que é para você apenas levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Basta a cada dia o seu mal, diz a Bíblia. Não fique sofrendo antecipadamente. Não deixe o sol passar sobre a sua ira. São textos da Bíblia, ou seja, não durma angustiado. Não fique bravo com as pessoas demais. Tente levar uma vida diferente. Não compensa guardar mágoa. Perdoe. Perdoe aquele que é mais fraco do que você e não tem coragem de te pedir perdão. Não durma hoje sem mandar uma mensagem para o seu pai, para a sua mãe, porque pai é um só, mãe é uma só. Não existe pai com defeito para o filho. Essa é a sua família. Ame-a, respeite-a, viva da melhor maneira possível enquanto você está aqui, porque a vida é curta. Deixa eu te dar um conselho sobre a vida: não se vive duas vezes nessa vida. Não vale a pena guardar mágoa, rancor. Isso só faz mal para você. Entregue na mão de Deus. Não busque vingança, porque quando você busca vingança, você se arrebenta. Por isso que Deus disse: se você confia em mim, deixe que a vingança é minha. A vingança de Deus, Marquinhos, às vezes demora um pouquinho mais, mas dá certo. Não deixa sequelas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele tudo fará. Aprenda com Davi. Pergunte o que, pastor? Observar as coisas e aprender. Eu disse no início da pregação que eu ia falar sobre por que Davi escreveu assim: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó grande Deus. Muitas pessoas pensam que é porque no deserto a corça está e ela tem sede. Não é isso. Davi era caçador. E um dia ele assistiu uma cena. Como ele tinha pernas boas, ele assistiu uma cena. Ele viu de longe uma corça, e do outro lado ele viu um leão da montanha. E quando o leão viu a corça, o leão partiu para cima dela. Mas a corça corre mais, mas o leão tem mais força. Vai chegar uma hora que a corça não vai conseguir fugir mais, porque o leão tem mais robustez. E a corça pode perder-se de vista do leão. O leão não perde ela. Pergunte por quê? A corça, quanto mais ela corre, mais ela transpira. E quando ela transpira, ela exala um cheiro. Ela pode ir para onde ela for. O leão vai pelo faro. Davi correu para ver no que ia dar. Até que Davi chegou num lugar onde o leão chegou também. E Davi viu que o leão por um momento ficou frustrado. Pergunte por quê? O leão chegou perto das águas, e ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele não viu mais a corça. O leão tentou sentir o cheiro da corça, não conseguiu. O leão foi embora. Davi ficou por ali, até que do nada, de trás de uma pedra, ele veio levantar uma corça, toda molhada. Pergunte o que a corça fez, pastor? Quando ela viu as águas, ela entrou nas águas e afundou. Quando ela afundou, a água levou o suor embora. O cheiro foi embora. Ela se escondeu ali. O leão não achou mais ela. Davi disse assim: Deus, faz isso com os meus inimigos. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó grande Deus. Ei, não há como
como nos esconder do diabo? Pergunte por quê? O cheiro do nosso pecado. Nós pecamos todos os dias. A Bíblia Sagrada fala de 740 classes de pecados. É claro que o bom crente só acha que é pecado adultério. E nós nem sabemos como é adultério direito, porque para nós adultério é quando alguém dorme com outro. E Jesus, quando foi falar sobre adultério, disse: basta desejar. Se você desejou, você já adulterou. Então a hipocrisia é muito grande no nosso meio. 740 classes de pecado. Diz que você peca todos os dias contra si mesmo, contra os seus terceiros. Pecados contra a natureza, contra a criação, contra Deus, contra o Espírito Santo, contra os anjos, contra o seu patrão, contra as leis do seu país. Tudo isso é pecado. Então todos os dias nós liberamos o mau cheiro do pecado. Por isso que o diabo não nos deixa. Aí Davi disse: eu encontrei um jeito de fugir do diabo. É só eu encontrar o dono das águas. Lembra o que o dono das águas disse? Vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprenda com Davi. Não se desespere. Respire fundo. Vai dar tudo certo. Não existe dor que dure para sempre. Também não existe prazer que nunca acabe. Anote isso. A vida é cíclica. A vida não é quadrada nem retangular, ela é cíclica. Por isso que moramos num planeta redondo. O que significa isso, pastor? Que hoje você passou pelo verão. Aproveite o verão, porque o inverno vem logo aí. Mas quando vier o inverno, não tente morrer, porque daqui a pouco muda a estação. Daqui a pouco, ou melhor, antes do inverno vem o outono, depois vem o inverno, depois vem a primavera, depois vem o verão. A vida é cíclica. Por isso que aqueles que estão com a vida travada aqui embaixo da roda gigante, não tente sair. Não se mate. Não faça uma loucura. Pastor, mas estão cuspindo de mim lá de cima. Aguenta. Segura, porque já já a roda gira. E quando a roda girar e você chegar lá em cima, não se vingue. Se você tiver misericórdia, um dia a misericórdia vai te alcançar. Se você não tiver misericórdia, não terão de ti também. Com a mesma medida com que você mede, você é medido lá na frente. Tente viver da melhor maneira possível, acreditando que logo, logo vamos embora daqui. Ah, podia ser hoje, não é? Vamos relembrar a promessa. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor dos ares. E se o arrebatamento da igreja for hoje à noite, e desse lugar bonito só 2 crentes subir, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Posso fazer mais um pedido? Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado. Cinegrafista, faz uma tomada disso. Agarrou o ombro da pessoa, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Não fica sozinho não, vai no ombro de alguém, chacoalha. Chacoalha o meu presidente aí, chacoalhou? Diga para a pessoa: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua vida, para sacudir o seu ministério. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua história. Oh glória, força, ânimo, coragem. Ah, pastor, mas o senhor está falando de Davi. Davi nasceu para ser herói.
Tem coisas da vida de Davi que ninguém sabe. Eu tenho uma teoria da vida de Davi que é minha. Nenhum escritor do mundo, nenhum teólogo do mundo falou sobre isso. Eu fui o primeiro e registrei. Podem me chamar de herético, maluco, mas eu só aceito debater com pessoas que têm um argumento para contradizer os meus argumentos. Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Esta é a minha teoria. Davi não era filho de Jessé. Pergunte por que não, pastor? Tem mistérios na Bíblia que somente um olho clínico descobre. Quem lembra do profeta Samuel entrando na casa de Jessé? Quando ele viu os filhos de Jessé, ele já foi sacando o azeite para ungir os filhos de Jessé. Por quê? Porque os filhos de Jessé tinham cara de rei, altura de rei, corpo de rei. Lembrando que o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul, a Bíblia diz que acima dos ombros era o maior homem que tinha em Israel. Quando Samuel colocou o pé na casa de Jessé e viu os filhos dele, disse assim: já sei quem é o rei. Olha os filhos de Jessé, tudo altos, tudo com cara de rei. Amém até aqui? Por que será que o escritor vai dizer para nós assim: Davi era um homem de pequena estatura? Não diz que ele era um menino que estava crescendo. Era um homem formado de pequena estatura. Por que ele é pequeno se os irmãos dele são altos? Segundo, a Bíblia diz que Davi tinha um cabelo encaracolado e era loiro. No Oriente Médio não nasce ninguém louro, a não ser que haja miscigenação de raças. Quem aqui é filho de Adão e Eva? Levante a mão para eu ver. Ué, o restante é filho de quem? Veio do macaco? Você crê na teoria de Charles Darwin ou Bocó? Eu vou perguntar de novo: quem aqui veio de Adão e Eva? Então dê uma olhadinha assim por cima. Porque um filho de Adão é bem escurinho e o outro é bem loirinho? Por que um tem olho verde e o outro tem olho azul? Por que um é alto e o outro é magro? Somos filhos ou não somos filhos de Adão e Eva? Pergunte para mim o que aconteceu, pastor. Depois da Torre de Babel, os homens que foram separados por idiomas se afastaram em tribos. A Bíblia diz em Gênesis: porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. A terra era uma crosta única. Nós chamamos isso de teoria da Pangeia. A Pangeia é a teoria de que a terra era um único continente. E logo após a divisão das línguas, as tribos se separaram. Houve um terremoto, e esse terremoto partiu a terra em pedaços. Pegue o mapa mundi uma hora, olhe o Brasil e olhe o continente africano. Se você trouxer as peças, o Brasil se encaixa em Angola, porque era uma crosta só. Foi assim que os homens se afastaram. Ao se afastarem, cada um ficou em um ambiente da terra, e esses ambientes da terra ficavam mais próximos ou mais longe do sol. Os negros vêm do continente africano, e o continente africano fica numa região extremamente árida e quente. Durante o dia, 50 graus na sombra. Quem aqui já foi tomar sol? O que acontece com a sua pele? Queima. Se ficar muito tempo, tosta, torre da doença. Então imagine que o ser humano tem uma habilidade que Deus deu a ele, que ele evolui e se adapta ao ambiente. Ele se adapta àquele ambiente. Para sobreviver no continente africano, depois de séculos e séculos, o corpo criou uma melanina e pintou a pele. Por que é que existe a cor negra? A cor negra, ela repele o sol. Ela é mais forte do que o sol. Pode ver que o ser humano negro, ele tem mais robustez física do que o branco. Tem mais sustância, consegue sobreviver mais. Vou dar detalhes e, por favor, me entenda. Por que o negro africano tem um nariz maior? Pergunte para mim, por quê, pastor? Quem já passou um dia muito quente aqui em Itatiba? Você anda na rua que você quer encontrar uma sombra. Tenta respirar no calor. Você está num ambiente muito fechado, todo mundo está quente, você não consegue respirar porque o ar fica rarefeito. No continente africano, como o ar é rarefeito, precisa de mais oxigênio. O organismo criou uma válvula
abriu as narinas para entrar mais oxigênio. Para entrar mais oxigênio precisa ter um pulmão maior. Por que que os negros cantam tão bem? Entenderam aí? Cantam tão bem porque precisando de mais oxigênio, o pulmão abriu mais, houve mais espaço para o diafragma e o diafragma ficou grande. Porque o negro africano não tem pelos no corpo? Porque o pelo é uma proteção contra o frio. Porque o cabelo é engruvinhadinho. Pegue um cabelo liso, coloque ele perto do fogo e vê o que acontece com ele. Imagine você viver num lugar onde o sol cai de cima para baixo com 52 graus na sua muleira. Depois de tempos para não morrerem de câncer de pele, o organismo se adaptou. Isso chama-se adaptação. Quer ver outro exemplo? Quem já viu japoneses aqui? Qual é a cor da pele do japonês? Não, branca, só se for japonês. Japonês tem a cor da pele amarela. Pergunte por quê? Melanina. Pergunte por quê? Porque o Japão é uma ilha que fica no meio do mar. Claro que é uma ilha que fica no meio do mar. Só que ele fica num espaço geográfico tão grave que o sol manda os seus raios para ele, não de cima para baixo, mas de maneira perpendicular. Os raios do sol, para chegar na pele do japonês, ele é filtrado pela água do mar que sobe, porque a ilha é cercada pela água. Ao passar os raios ultravioletas pela água evaporada, criou-se uma melanina na pele do japonês que protege ele contra o câncer de pele. Por isso a pele dele é amarela. Qual é o símbolo da bandeira do Japão? O que tem de desenho? Um sol. O Japão é chamado de terra do sol nascente. Entenderam? Lá o ar não é rarefeito porque é cercado pelo mar. Então as narinas do japonês não precisou ser alargada. Agora, quem aqui já olhou para o sol alguma vez? O que você faz? Tenta olhar para o sol. O meu olho nem abre. Mas é todo mundo. Você olhou para o sol, você fica assim. Imagine ficar num ambiente assim sempre. Porque o sol, como eu disse, na África vem de cima para baixo. No Japão vem dos lados. Então você não tem como andar sem ver a luz do sol. Ficou-se assim durante tanto tempo e o organismo adaptou. Você nunca tinha pensado nisso, né? Porque o europeu tem cabelos lisos, é muito peludo e tem os olhos claros. Pergunte por quê, pastor? A metade da Europa passa 6, 7, às vezes até 9 meses sem sol, por causa do frio. Quem tem olho claro aqui na igreja? Deixa eu ver, olho verde, olho azul. Me diga como é a sua vida no sol. Todas as pessoas que têm olhos claros precisam usar óculos escuros, porque os raios ultravioletas são filtrados pela cor e machucam os olhos da pessoa. Diferente de uma pessoa como eu e você, que temos o olho castanho ou negro. Você nunca vai ver um japonês de olho verde, porque ele mora num ambiente onde a cor verde atrapalharia a visão dele. Só se houver uma miscigenação de raça. De igual forma, um negro. Você nunca vai ver um negro de olho verde ou azul, a não ser que haja uma mistura de raças. Mas os originais não têm essas cores. Diferente dos europeus, que têm olho verde e olho claro. Fundaram os Estados Unidos da América, vieram dos Balcãs e outras terras mais. Entenderam até aqui? Tem cabelo liso porque não tem sol queimando sobre eles. Isso chama-se adaptação. Olhe para mim. O que é que um menino loiro está fazendo no Oriente Médio? Tem mais coisas, pergunte o quê? Olhos brilhantes. O que são olhos brilhantes? O escritor do Oriente Médio, quando ouviu falar de Davi, foi olhar para ele e viu que o olho de Davi era claro. Como não conhece ele olho claro, ele escreveu olhos brilhantes. Tem mais. A Bíblia diz que Davi era um homem de gentil aspecto. Isso aqui é terrível. Pergunte por quê? Gentil aspecto seria um homem com uma beleza delicada. Por isso, gentil aspecto. Leonardo DiCaprio é um homem bonito. As mulheres que o digam, não é, senhoras? É um homem bonito. Todavia, é um homem que tem uma beleza delicada. Chamamos até de beleza feminina, porque os traços são extremamente delicados. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem de gentil aspecto, a Bíblia está dizendo que Davi era um homem bonito com uma beleza delicada. Se você quiser saber como era Davi, digite no Google Rei Davi por Michelangelo.
E você vai ver que o grande mestre da Renascença fez uma imagem do rei Davi baseado nos escritos de São Jerônimo, a tradução de São Jerônimo na Septuaginta. Você vai ver um Deus grego. Você vai ver um Davi com um corpo perfeito, narizinho empinado, queixo bem feito, cabelinhos encaracolados. O judeu não é assim. O judeu tem o nariz torto, adunco, tem um semblante fechado. Veja os árabes. Lembra do rosto de um árabe? São todos primos naquela terra. São do Oriente Médio. Mas aí a Bíblia diz: Davi era um homem de uma beleza diferente. Era um homem pequeno, enquanto os irmãos dele são grandes. Tem olho claro, é loiro. Davi não é filho do pai dele. Vou te explicar agora a parte que mais dói. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Davi, todos estavam lá, limpos e prontos para uma festa. Pergunte por quê? Nenhum profeta visitava alguém sem antes mandar um secretário na frente. Põe sua casa em ordem porque o profeta está vindo aí. Quando chegou a notícia na casa de Jessé, Jessé reuniu com a família e disse: temos um problema. O profeta está vindo aí. Ninguém conhece a história de Davi, porque eles moravam em fazendas. Ninguém sabe que Jessé tem um filho daquele jeito. Quando Jessé percebe que o homem de Deus vai entrar ali, Jessé diz assim: eu não posso deixar o homem de Deus entrar aqui e ver que tem na minha casa um pecado escondido. Pastor, a mãe de Davi traiu o pai? Não. Ela foi violentada. Foi violentada por um escravo europeu. Porque naquela terra antigamente existiam essas pessoas que viajavam de um país para outro em busca de aventuras e acabavam sendo escravizados. Possivelmente Jessé, como fazendeiro, comprou um escravo europeu. E na ausência do marido e dos filhos, esse homem deve ter estuprado a mãe de Davi. Você vai entender Davi escrevendo o Salmo 51. Em pecado me gerou a minha mãe. Caiu a ficha aí? Não, pastor, Davi está falando do pecado original. Conversa fiada. Davi está dizendo assim: eu fui gerado em pecado no ventre da minha mãe. Ele não cita o pai. Davi não é um homem normal. Quando ele está na casa dele, ele percebe o ambiente, os irmãos tomando banho, a mãe vestindo uma roupa de festa, a mesa de pães pronta, porque o profeta vai chegar. E Jessé chega nele e diz assim: Davi, meu filho, você não vai tomar banho, não vai colocar roupa bonita? Você vai pegar uma sacolinha, vai pegar aqui o cajado do seu pai e você vai pastorear ovelhas. Papai, mas essa hora? Vai agora. Davi vai sair e o pai diz: Davi, não são as ovelhas da frente da casa não. Você vai cuidar das ovelhas malhadas. Quantas vezes eu aprendi que ovelhas malhadas eram ovelhas que tinham a lã colorida. E não é isso. Ovelhas malhadas eram ovelhas marcadas por anomalias. Ovelhas que nasciam com defeito. Ovelhas que nasciam com 5 patas, 2 cabeças, sem lã, sem cauda. O judeu tem um respeito tão grande por ovelhas que eles não matam ovelhas. Você já ouviu falar como é que se mata uma ovelha? A ovelha, quando percebe que vai morrer, ela ajoelha e ela chora em silêncio. Por isso que a Bíblia diz: Jesus subiu ao alto do matadouro como ovelha muda, porque a ovelha não reclama. Por isso os judeus respeitam a ovelha. Então o pai de Davi diz assim: ao invés de você pastorear as ovelhas que ficam aqui na frente da casa, porque os transeuntes que passam podem vir aqui e querer fazer negócio com o papai, você vai pastorear as ovelhas que estão lá no fundo da casa, onde ninguém vê, aqueles monstrinhos. E Davi é obediente. Ele passa perto de Samar, seu irmão, e os outros estão todos perfumados, tomaram banho, a mãe está vestida, e o menino Davi sai de casa. Quando ele chega lá perto do aprisco, eu imagino a dor de sofrer preconceito em casa. Ó Deus falando. Filhos que sofrem preconceito e rejeição do pai, da mãe, da família, porque são diferentes. Davi chega perto daquelas ovelhas defeituosas, apóstolo, e ele começa a dar comida para elas, que quando a ovelha vê o pastor, ela se agrega a ele. Só que Davi vê que essas ovelhas são diferentes, são defeituosas, ninguém dá atenção para elas, mas mesmo assim elas têm um pastor que dá comida para elas. Davi está chorando e o Espírito Santo se move nele e diz para ele: chora não, Davi. Por que não? Olha o que eu vou te dar.
Davi senta debaixo de um zimbro, enfia a mão na sacolinha, pega a sua harpa, olha para aquelas ovelhas monstrinhas, 2 cabeças, 5 patas, 3 patas, sem lã, e ele vê que elas estão com a barriguinha cheia porque elas tiveram um pastor que cuidou delas. E Davi solta o seu mais belo salmo: se elas têm pastor, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sinta o amor de Deus sobre a sua vida. Sinta a paixão de Deus pela sua história. A sua vida não acaba hoje, não acaba essa semana, não acaba esse ano. As pessoas que estão te chantageando, que estão te ameaçando, vão se ver com aquele que te escolheu. Você é muito valioso, você vale mais do que ouro e prata. Você valeu Jesus morrendo na cruz, o sangue dele é a sua nota promissória de alforria. O Senhor não te trouxe a esta casa de oração para você ficar preso a homens. Você não pode ficar aprisionado pelo seu passado. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Eu encerro convidando você a ir comigo, com Davi e os seus irmãos, para um dia de brincadeira. Davi é a rapinha do tacho, é o esquisito, cor da pele diferente, cor do cabelo diferente. Os irmãos têm sangue de judeu na veia. Davi tem sangue de artista, porque os europeus têm arte. Os irmãos de Davi vão lá numa árvore e começam a quebrar galhos. Tira uma faca, um cutelo, faz uma ponta, faz uma espada, um arpão, e começa a brincar de guerreiro. Davi vai na mesma árvore, procura o galho mais molinho que tem. Quando ele quebra o galho molinho, ele enverga o galho. Os irmãos olham para ele e falam assim: ô esquisito, que arma é essa que você está fazendo? Essa é diferente. Ele senta lá debaixo da árvore, pega aquele galho molinho, ele faz 14 cortes no galinho, 7 de cá, dá um espaço e 7 de cá. Ele enfia a mão na sacolinha e pega aquelas lãs de ovelha. Ele amarra naqueles dentinhos que ele fez, 7 de cá e 7 de cá. Quando ele enverga o primeiro, ele vira um arco. Ele amarra de cá e de cá. Aí ele amarra mais um, está todo mundo olhando para ele. De repente ele tem um arco com 7 linhas. E os irmãos tendo crise de riso: o que é isso, Davi? Que arma é essa? Vocês já vão ver. Ele estica e ele começa a dedilhar. Olha o que acontece. Que é isso, Davi? Vocês vão escutar de novo. Davi, o que você vai fazer com essa arma? Hoje eu ainda não sei, mas algo me diz que um dia eu vou usar ela. Mais tarde o rei Saul está endemoniado, não tem espada, não tem lança que expulse o demônio dele. Davi entra lá dentro do palácio, tira aquela arma e começa a dedilhar. Na medida que ele vai dedilhando, o espírito maligno se convulsiona e sai, e o rei Saul é liberto. E a história de Davi começa a percorrer a terra. Por quê? Porque Davi não nasceu por vontade de homem. Davi nasceu por vontade de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. O velho rei vai olhar para o céu e vai dizer: eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, quando deito ou me levanto, sei que ali também me amas, quer deitado ou quer andando. Tu conheces os meus passos. Se no abismo está a minha cama,
ali tu estás também. E ele dá um grito: Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu não estou pregando para Maria nem para José. Eu estou pregando para os Davis nessa noite. Quando esse culto terminar e você sair por aquela porta, sai de cabeça erguida. Não desista da vida, não desista de você. Não desista do seu casamento.